Paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, em nome do Instituto Bíblico de Campinas, o IBCamp, para darmos prosseguimento ao nosso curso médio em Teologia e, dessa forma, falar com vocês sobre a matéria de Epístolas Gerais. Nós já estamos hoje na lição de número 9, caminhando já para o final dessa matéria tão importante. E é em nome do Instituto Bíblico de Campinas, o IBCamp, que desde 1984 tem preparado obreiros para melhor servir ao Senhor, e agora é a sua oportunidade. Então nós estamos aqui para falar sobre Epístolas Gerais e hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira Epístola de João, que são cartas assim maravilhosas, são epístolas sensacionais, curtas, sim, porém o seu conteúdo é maravilhoso. E para isso, queridos, dentro dessa lição nós vamos falar sobre a segunda Epístola de João, sobre o autor, as características da segunda epístola, o amor prático, o andar do cristão, o cuidado com a família. E na terceira, nós falaremos sobre os personagens da epístola, o presbítero, saudação ao destinatário, a hospitalidade, o mau exemplo e o testemunho por Demétrio. E para que você tenha um aproveitamento de tudo que você está estudando, as nossas dicas sempre são as mesmas. Leia o seu livro, tenha foco e disciplina, seja organizado e responda o questionário no final de cada lição, porque isso fará toda a diferença no seu aprendizado. Então, queridos, para isso, vamos na nossa introdução, para nós entrarmos agora na segunda epístola de João, a segunda e a terceira epístola de João. A segunda epístola de João, pessoal, esta breve epístola tem muito em comum com a primeira, pois o assunto continua sendo os falsos mestres, que querem impregnar na mente dos cristãos a doutrina gnóstica, negando a encarnação de Jesus, mais uma vez, sem fugir de seu estilo. João adverte os cristãos para que continuem a viver no amor. Ok, pessoal, então, nós já explicamos aqui o que é o gnosticismo. Gnosticismos, eles acreditam que existe um Deus bom e um Deus mau. O bom criou o mundo espiritual. O Deus mau criou a matéria. Então eles dizem que Jesus não poderia ter encarnado assim, palpavelmente, porque senão ele se tornaria mau. Ou seja, que Deus, aí entra a parte do docetismo, do adocionismo, entra aquela parte que Deus não fez Jesus encarnar, mas sim mandou Jesus como se fosse um fantasma. Isso é uma heresia muito grande. E João continua combatendo esse tipo de heresia aqui, dizendo que nós precisamos servi-lo, mas nós precisamos viver também no amor. Mas o interessante, pessoal, que esses gnósticos, eles entram na igreja, são aquelas pessoas novas convertidas, sabe? Que tentam trazer de fora da sua cultura antiga, querem trazer para dentro da igreja agora e dar uma nova roupagem para a sua fé lá. Não aceitam que só o evangelho que é tão simples. Pessoal, o evangelho é simples, não precisa ficar inventando moda. Mas eles falam assim, não é possível que seja só isso. É só isso. É crer no Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, e você vai ser salvo. Mas eles querem colocar adornos nessa salvação. E aí que entram as heresias. Primeiramente, esse ataque estava vindo de fora para dentro. Agora é de dentro para dentro também. Porque eles começam a difundir falsas doutrinas, que são essas heresias, principalmente os gnósticos. Esta carta, pessoal, é destinada a uma senhora. E acredita-se que viúva, que merecia elogios, pois criaram seus filhos na admoestação do Senhor, e antes andavam na verdade e acautelavam-se de falsos ensinadores. Essa epístola aqui, queridos, ela vai, diferentemente da primeira, a segunda e a terceira, tem aquela característica mais de epístola, com saudação, com conclusão. É tipo assim, mandando um abraço para fulano, mandando um abraço para ciclano, fulano e ciclano estão comigo, saúdam vocês. Já na primeira não, era um tratado mais direto, combatível. E essa aqui, ela é escrita para uma senhora viúva, exemplar, que tinha seus filhos em sujeição e amor. Então é uma epístola mais com caráter pessoal, epistolar, ok? O autor, pessoal, em decorrência do estilo e vocabulário, tudo leva a crer que essa epístola tenha sido escrita pelo mesmo autor da primeira epístola e também do Evangelho, o apóstolo João. Nenhuma outra posição mais coerente tem sido apresentada em todos esses anos. Os escritores do primeiro século, como Clemente de Alexandria e Irineu, partilhavam desta mesma opinião. É que, devido às evidências positivas quanto à autoria de João, acabaram conquistando da igreja o reconhecimento oficial de que o apóstolo era o autor. Porque as características da segunda epístola e a data também, tendo em mente que a segunda epístola foi escrita para combater a mesma qualidade de ensino herético que a primeira, devemos então situá-la no mesmo período histórico. Sendo assim, essa epístola deve ter sido escrita por volta de 90 a 95 depois de Cristo, lembrando que é contemporânea da primeira carta. Ok, pessoal? Então, João,
quando ficou velho, ele ficou sendo pastor da igreja de Éfeso. João pastoreou a igreja de Éfeso. Até quando se levanta um homem chamado Domiciano, imperador romano, que atribui-se como Deus, e ele quer que as pessoas reconhecessem ele como Deus. E João, que era pastor da igreja de Éfeso, falou, não, nós já temos quem adorar. Nós não precisamos adorar outras pessoas. Nós adoramos a Cristo, nosso Senhor. Por isso João foi preso, político e religioso. Ele foi então para a ilha de Patmos, ficar ali naquela prisão. Por isso, pessoal, ele escreve algumas cartas, não sei se antes de Patmos ou depois de Patmos. Mas é através dessas cartas que ele traz ensinos poderosos. Lembrando que Jesus morreu em 33 depois de Cristo. Aqui nós já estamos 60 anos depois. Então João passou mais de 60 anos servindo a Cristo até ele escrever essas cartas aqui. Olha que coisa muito interessante. Uma vida de cristão. Aquele homem que viveu com Cristo verdadeiramente, que ouviu essas doutrinas, que ouviu a sua pregação, que colocou a sua cabeça no peito do Mestre amado. É esse homem aqui chamado João. Então, pessoal, o tema dessa carta também segue os demais escritos da época. A permanência da prática e pureza da doutrina apostólica em amor. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Na saudação dessa carta, João irá fazer uma alusão à verdade, e a verdade, o que ele faz alusão aqui, não diz respeito ao conceito filosófico em conformidade com a realidade, e sim o relacionamento vivo com a pessoa do Filho de Deus, pois é nessa pessoa dele que se encontrava a verdade que ultrapassa os conceitos e os pensamentos para se expressar o conceito de vida abundante. Então, pessoal, João, ele dá algumas advertências aqui. Primeiro, ele diz que aquelas pessoas que professam falsa doutrina, é perigoso você receber ela em casa, porque ela vem te ensinar coisas que não convém, às vezes colocar dúvida na sua cabeça, às vezes trazer heresias que vai fazer você perder a salvação. E ele diz, essas pessoas aí, nem saúdem elas. Ou seja, tomem cuidado com as pessoas que você anda, toma cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, toma cuidado com pessoas que podem te influenciar. E o apóstolo Paulo já dizia que as más conversações corrompem os bons costumes. Então João ele já começa tratando isso. E também ele começa a dizer que Jesus é a verdade que nos conduz. Não adianta, ele não está dizendo de verdade por verdade, não. Jesus é a verdade. Batendo fortemente aqui naqueles gnósticos que querem dizer que, na verdade, Jesus não veio, que Jesus não era, que Jesus era apenas uma representatividade ou era apenas um fantasma. Não, Jesus é a verdade. Ele veio em carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que João está querendo dizer para nós aqui. E ele fala também, pessoal, do amor prático. Nesta introdução, João irá destacar o fato de amar os filhos da mulher em verdade, e não somente ele, mas todos que conhecem a verdade também os amam. O amor é o princípio estabelecido por João em suas cartas, que parece querer nos mostrar que o amor falado por ele não pode ser só de palavra, a expressão, em verdade. Destaca um amor prático, um amor com obras, um amor que pode ser vivenciado pelas atitudes tomadas. João ainda irá destacar o fato desta verdade permanecer em nós. Então, queridos, quando se trata de amor, João é muito claro em dizer, olha, você que ama, não adianta você apenas falar que ama. Não adianta dizer eu te amo, porque se as suas ações provam o contrário. O amor não é apenas um sentimento. O amor é a expressão da alma, que se materializa através de atitudes. Não adianta eu dizer que amo e não expressar com as minhas atitudes esse amor. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz, eu não consigo ouvir as palavras que você diz, porque as suas atitudes gritam mais alto. Porque não adianta eu dizer que eu amo, mas as minhas atitudes provam que eu não amo, que eu odeio até. Então, João ele fala que esse amor ele tem que ser prático, ele tem que ser vivido, não apenas falado. Sabe aquela hipocrisia que o pessoal tem, algumas pessoas têm? Hipócrita. Finge ser o que não é, finge ter o que não tem, finge sentir o que não sente. Isso aqui é muito perigoso. Então, João fala disso. Ele fala também, pessoal, do andar do cristão. João irá destacar o fato de a senhora ter alguns de seus filhos andando na verdade, nem todos. Andar na verdade, um pai não deve ser sacrificado pelo filho que não esteja andando na verdade, mas deve ser elogiado por aqueles que ele conseguiu colocar na verdade. Isso aqui é uma incógnita na vida de todo pai e mãe cristãos. Por quê, queridos?
Quando um pai crente não tem um filho na igreja, um filho crente, muitas pessoas criticam esse pai. Porém, o pai ele precisa amar, educar, ensinar o filho no caminho, porque depois que cresce, ele não vai se desviar. Porém, tem pessoas que têm caráter que não é bom. Ainda que o pai faça, ainda que o pai ensine, ainda que o pai eduque, essa pessoa é seduzida pelos prazeres do mundo e se desvia. Mas o pai que não consegue esse triunfo com os seus filhos, sabendo que ele se esforçou, que ele dedicou, que ele deu atenção, que ele amou, e mesmo assim o filho foi, esse pai tem que ficar com a consciência tranquila. Mas ele deve ser elogiado por aquele que está na presença de Deus, está buscando a Deus, porque é um pai que ensinou de fato. Agora, o fato de eu estar dando essa aula, por exemplo, não quer dizer que todo mundo vai absorver o conhecimento total. Alguns vão, alguns não. Mas a culpa não é do professor, não é do material. É de cada pessoa que recebe. Assim são os filhos. Cada filho tem um seu jeito, tem uma forma. Então, o pai que não consegue, fique em paz, se você fez a sua parte. Agora, se você fez a sua parte e ele está, aí você merece elogio. Isso aqui é o que João está demonstrando nesse perímetro da carta. Experimentar o princípio do amor. O cristão precisa experimentar o princípio do amor em sua vida. Isto é, a essência da vida cristã. Ele precisa amar o seu inimigo, o seu próximo, os domésticos da fé, a sua família, os seus filhos e esposa. E, sobretudo, tem que amar a si mesmo. Aí a Bíblia diz lá em 2 João 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então, pessoal, o amor ele tem que ser prático. E João ele dá algumas ordens. Eu não devo só amar a Deus. Eu devo amar os domésticos da fé, eu devo amar o meu inimigo, eu devo amar a minha família, os filhos, a esposa, sobretudo eu mesmo. Então o amor, ele vai muito além desse amor que a gente conhece. Esse amor que João está falando, ele tem que ser por todos, independente se me amam em troca. Se eu for amar só quem me ama, pessoal, é muito fácil. Preciso amar a todos. E aí que está o negócio. Você precisa amar. Mas como é que eu mostro que eu amo? Demonstrando através das minhas atitudes. Isso aqui é muito importante. O cuidado com a família também sempre foi responsabilidade dos pais verificarem tudo o que chega à sua casa para colocar à disposição de sua família. Nisto estão inclusos os ensinos também. As literaturas, o acesso à internet, as programações de televisão e também os visitantes que, de forma sutil ou abertamente, intentam contra a sua família e que, de alguma forma, apresentam riscos de danificar os fundamentos espirituais estabelecidos. O cristão deve tomar cuidado, acima de tudo, com as pessoas que coloca dentro da sua casa. Como no tempo de João, hoje existem muitas pessoas que andam de porta em porta, disseminando falsos ensinos e, se abrir espaço para elas, arrastam, em nome de Deus, famílias inteiras para o inferno, desviando-as da verdade. Então João dá uma dica muito preciosa aqui, pessoal. Pais, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês colocam dentro da sua casa. Na televisão, pela internet, em termos de livro, que livros estão sendo lidos pelos seus filhos, como que a sua esposa está sendo educada junto com você ou junto com a sua família total, em literatura. Isso é muito importante. Que série do Netflix você tem assistido? Que tipo de conteúdo está entrando na sua casa? E aí ele adverte mais. Tem gente que anda na rua disseminando falsos ensinos. E eles querem trazer também esses ensinos para dentro da sua casa. E se eles conseguirem, eles arrasam, eles destroem a sua família. Então, tem conteúdo que é você mesmo que põe. E tem conteúdo que vem de fora para dentro da sua casa. Isso aqui é muito importante nós estarmos atentos. Cuidado com quem você põe dentro do seu lar. É isso que João está querendo dizer. A estratégia da credibilidade. João adverte para ter cuidado, pois estes dissimuladores podem estar se aproveitando de amizade de uma pessoa que gosta de credibilidade para passar para os outros que a sua mensagem é verdadeira. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a conclusão da segunda carta, pessoal, é assim. A saudação final é comum. João diz que espera ir para ter com eles e sabe que a sua presença será motivo de alegria para aquela família, pois a comunhão pessoal é fortalecida pela presença das pessoas. Apesar de muitos falsos ensinadores por aí, a presença de um servo de Deus em nosso meio deve ser sempre motivo de alegria, pois tem algo bom para dizer com base na palavra de Deus. Então nós encerramos aqui a segunda epístola, João dizendo que tem vontade de ir ter com aquela família que ele escreveu a carta, dizendo que é bom estar com eles. E é muito bom, gente,
nós termos contato com pessoas de Deus, que tem algo de Deus para ensinar, que tem algo de Deus para transmitir. Então esse é o resumo da segunda epístola de João, e agora nós vamos para a terceira epístola de João. Então eu já volto para nós continuarmos a terceira epístola de João. A terceira epístola de João. Enquanto a segunda epístola de João é dirigida a uma senhora, a terceira é dirigida a um presbítero por ele amado, de nome Gaio. Porque existem três personagens nessa carta. O primeiro é Gaio, a pessoa a quem João endereça e exalta suas qualidades, principalmente sua comunhão com os irmãos e a hospitalidade que ele exercia para com aqueles que ali chegavam. O segundo é Demétrio, que provavelmente um dos discípulos de João que ficou hospedado na casa de Gaio e gozou da sua hospitalidade, recebendo dele ajuda. O terceiro é Diótrefes, um líder local, ditador e ambicioso, que em decorrência da sua ambição perdera a comunhão com os irmãos. Então, queridos, a terceira epístola de João, ela vai para uma comunidade cristã. Ele destina a um homem chamado Gaio, que era muito bondoso, hospitaleiro, tinha excelentes qualidades, que recebeu Demétrio, que Demétrio, discípulo de João, foi uma das pessoas beneficiadas por toda essa bondade de Gaio. E João fica sabendo que esse Gaio está sendo difamado, está sendo lesado pelo tal de Diótrefes. Diótrefes era aquele tipo de obreiro, pessoal. Não sei se na igreja de vocês tem. Existem algumas igrejas que tem um obreiro que acha que é dono da igreja, que manda, às vezes, até mais que o pastor. Esquece que a igreja é de Cristo. E aí começa todo mundo que canta, os cargos que são distribuídos entre os irmãos, tem que ser o que ele quer. Às vezes, para ele, ali na igreja, ninguém é bom, somente ele. Ele quer ser líder do louvor, ele quer ser líder da família, ele quer ser líder dos jovens, ele quer ser líder dos adolescentes, ele quer ser líder dos cooperadores, dos obreiros. Então, tudo para ele está errado, somente ele está certo, somente a família dele presta. É mais ou menos isso. Então, Diótrefes, ele estava nessa igreja criticando Gaio, porque Gaio dava hospitalidade às pessoas, os crentes de verdade que chegavam ali naquela localidade. E aí João está escrevendo para confortar, para consolar, para ajudar Gaio, dizer, olha, a sua obra não é vã, a sua obra não é em vão, porque tudo que você tem feito está registrado diante de Deus. O autor, pessoal, em virtude do conteúdo semelhante, com as demais cartas, não existe discussão com relação à autoria dessa epístola. É aceito que o escritor é o mesmo apóstolo amado de Jesus. Embora exista poucas evidências externas sobre a autoria deste escrito, esta aponta para João. As evidências internas apontam diretamente para ele, apoiando a origem apostólica desta carta. Porque a data também é importante. A data da escrita é a mesma das demais cartas, entre os anos 90 e 95, que nos dá a entender que essa epístola tenha sido escrita em decorrência de um relatório recebido por João, constando as atitudes do obreiro chamado Diótrefes, o qual havia distorcido a autoridade de João, rejeitando os obreiros enviados por ele, ainda ter expulsado da igreja aqueles que haviam acolhido. Esta epístola tem a característica da carta de apresentação, pois nela João introduz Demétrio para que ele seja recebido pelo amado Gaio. Porque o tema dessa carta, pessoal, é comunhão com os irmãos, sendo um apelo para os irmãos manterem a comunhão entre si. Os versículos chaves que demonstram todo o interesse de João ao escrever esta carta são: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então, queridos, nós falamos aqui da data. A data é a mesma que as outras duas primeiras foram escritas, só que aqui ele está escrevendo para Gaio, para incentivá-lo, como eu já disse anteriormente. Em relação à autoria dessa epístola também, ninguém discorda que seja João, o discípulo amado. Então, o autor é João. Ele escreve para quem? Para Gaio. Para quê? Para incentivá-lo a continuar, porque ele ficou sabendo que Demétrio tinha sido recebido lá, e isso desagradou um homem chamado Diótrefes, que achava que era dono de tudo. Mas João está escrevendo para admoestar essas pessoas, ok? Então, continuemos aqui. E o tema também, pessoal, dessa carta é a comunhão com os irmãos. Comunhão. Ninguém é feliz sozinho. Quando nós nos reunirmos na igreja, nós estamos ali para ter comunhão, para celebrarmos a Deus juntos, em unidade, em amor, em temor, e ali dizer que Ele é digno. Então não adianta eu dizer que sou cristão, que sirvo a Deus, mas não ter condições de viver em comunhão com as pessoas que acreditam em Deus assim como eu. Então tem que ter comunhão. E ele chega a dizer, olha, aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas odeia o seu irmão, não tem lógica. Como é que você pode amar a Deus a que você não viu e você consegue não amar o irmão que você vê?
hipócrita. Então, a importância da comunhão é o tema. E aí o presbítero, quem que é esse Diótrefes? Nunca podemos deixar que os problemas que enfrentamos na igreja ofusquem as coisas boas que nela existem. João irá mostrar isso nessa terceira carta de forma prática, pois os problemas causados por Diótrefes não tomam mais espaço na carta do que o testemunho e a fidelidade de Gaio. João classifica como presbítero um homem experiente que exercia a supervisão sobre os outros pastores, uma vez que ele irá tratar nessa epístola o problema de Diótrefes, um líder local que se insubordinava às suas ordens. Sendo assim, era necessário ele afirmar a sua posição como a de um supervisor sobre os outros líderes, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então, João ele começa a escrever, além de incentivar, é uma forma dele se posicionar fortemente contra esse homem aí insubordinado. Queridos, é muito interessante. Nós que vivemos num ambiente de igreja, nós sabemos que existem muitos problemas. Quando você começa a tratar de pessoas ou com pessoas, os problemas vão aparecer. Mas a igreja não é só problema. Nós devemos destacar também as coisas boas. É na igreja que as pessoas transformam as suas vidas. É na igreja que elas aprendem a palavra de Deus. É na igreja que o bêbado entra bêbado e fica curado. É na igreja que as pessoas entram sem esperança e saem felizes com a pessoa de Jesus. Então, João ele começa a falar dos problemas desse homem, desse líder local, mas ele não passa a carta toda só falando de problema. Ele exalta mais as qualidades dos seus obreiros que estão ali, Demétrio e Gaio. E aí ele só cita, mas ele deixa a sua posição quanto às ações desse líder local chamado Diótrefes. E o amado Gaio, as pessoas que são fiéis são amadas. João expressa isso sobre Gaio, quando chama de amado aquele que eu amo na verdade. Não se tratava de um amor interesseiro ou voltado para a troca de favores, mas de um amor verdadeiro, com fortes bases na fé cristã, uma espécie de amor divino que existe no seio da família cristã, mostrando que existem cristãos fiéis, mesmo em meio a crises. João destaca que a fidelidade de Gaio é de suma importância, pois serve de testemunho, de alegria e de ânimo na igreja. A conduta de um cristão na vida deve ser revestida de sinceridade, de um testemunho verdadeiro. Não existe lugar em nossas vidas para testemunhos fraudulentos, pois a verdade vem à tona. Queridos, é muito importante nós sempre andarmos na verdade. Existem muitos testemunhos aí. As pessoas às vezes deixam de pregar a palavra para contar seu testemunho. Só que a maioria desses testemunhos não são verdade. Eu vou colocar um vídeo aqui de um testemunho desse tipo e já a gente volta. Meu nome é Pastor Francisco Vieira, eu sou o ex-bruxo do Chico, trabalhei para 68 empresas, 28 seitas espíritas, fiz com 10 anos já era pai de santo, fui pistoleiro, fui bandido, fui ladrão, homossexual, fui do Comando Vermelho, fazia o tráfico para Brasília, para Goiânia, eu tive 3 pactos de sangue com o diabo, hoje eu respondo 24 processos, estou na condicional. Thiago, eu não tenho garganta, eu não tenho as cordas vocais, são sondas de boate. Eu puxo essa perna, eu tenho 16 grampos de platina nessa perna. Fui para o IML, 3 anos e 6 meses hospitalizado, 6 meses em coma na UTI. Eu recebi agora uma oferta da maçonaria, eles me ofertaram uma mansão mobiliada, uma BMW, 350 milhões de dólares. O destinatário desta epístola é saudado como aquele que anda na verdade, uma pessoa que se destaca entre os demais pelo seu testemunho. Aqueles que introduziram na fé, que lhe deram alicerce para nela permanecer, se alegravam. Bom é quando servimos através da nossa conduta de motivo de alegria para as outras pessoas. E aí João, pessoal, enumera 3 razões pelas quais devemos ajudar os irmãos que piamente estão fazendo a obra de Deus. Então João ele vem dar agora 3 razões. E nós vamos ver aqui. A primeira é glorificar a Deus, pessoal. As pessoas piedosas que pregam o Evangelho não fazem para exaltar o seu nome, e sim o nome daquele que o regimentou. A segunda é obedecer ao ID de Jesus. Tais obreiros não têm salário para pregar, não recebem pelo serviço prestado. Por esse motivo, necessita da ajuda dos cristãos estabelecidos por onde eles passavam. É necessário que haja em nossos corações o desejo de ajudar aqueles que piedosamente procuram pregar a palavra de Deus. E o terceiro é cooperar na obra de Deus, ajudando os que fazem. Somos cooperadores da obra que eles realizam. E aí também João destaca o mau exemplo de Diótrefes. Quem que é esse cara? É um mau exemplo em tudo, além de não ser hospitaleiro, de não exercer o dom de socorro, de não ajudar os obreiros que passavam, ainda era insubmisso e rebelde. João escreve dizendo que Diótrefes
havia obtido uma carta de recomendação que ele havia feito para os evangelistas itinerantes e parece ter dado um fim a ela. Ou seja, são falsos crentes, são crentes que dizem que têm experiência, mas não têm, porque se tivessem conhecido a Deus de verdade, eles dariam testemunho, dariam exemplo, seriam pessoas exemplares. E esse cooperador aqui, esse líder local, além de ter sumido com a carta, ele queria ser a autoridade máxima acima de tudo. Queria aparecer, às vezes, até mais do que Deus. Mas isso é coisa daquela época lá. Hoje em dia não acontece não, né? Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de gente, pessoal. E aí nós concluímos, pessoal, dizendo, ao concluir esta terceira epístola, João expressa a sua vontade de estar com os irmãos, pois ele sabia que as suas cartas podiam ser mal interpretadas, ou mesmo interceptadas, sem contudo chegar às mãos dos destinatários. Sua presença física, contudo, não poderia ser abafada, e finalmente ele poderia colocar as coisas nos seus lugares e repreender o irmão insubmisso. Mesmo em meio à perseguição, ele deseja que a paz esteja entre os irmãos. E ele termina dizendo, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelo seu nome. Está lá em 3 João 3,15. Glória a Deus. Irmãos, então, é muito bom estarmos aqui estudando Epístolas Gerais. Essa é uma síntese abreviada da nossa matéria, do nosso conteúdo programático. É importante que você leia o seu livro, leia a Bíblia também, a carta que está mensurada. Na aula presencial nós vamos fazer isso, estamos fazendo isso e é muito importante. Queridos, então nós chegamos à conclusão. Eu espero que você possa responder o questionário se você tem um cartão de resposta, ou entra no site do Bicamp e ali você coloca ali a resposta, já tem a sua nota na hora, ok? E assim, pessoal, eu quero orar por você agradecendo por essa aula de hoje. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado, meu Pai, pela tua presença e por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está aqui até agora, que o Senhor possa ser louvado e glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima aula, então a gente se vê na última lição, a lição de número 10. Até lá!